Olá para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana trago um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Na última edição nós falamos sobre o desenvolvimento do ser humano a partir da gestação. Agora, nessa edição do programa, falaremos sobre a transição da primeira infância à adolescência. É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para conversar com a gente aqui no estúdio da TV Estadão, eu convidei a psicanalista Vera Iaconelli, que é diretora do Instituto Gerar. Tudo bem, Vera? Seja bem-vinda. Bem, você, obrigada. E aqui no estúdio da TV Estadão, dois pais, eu peguei pais dessas duas fases que eu mencionei. Da primeira infância e também um pai da primeira infância e uma mãe da adolescência, certo? O pai é o Plínio Teodoro, que é pai de uma menina de 2 anos e 7 meses e um menininho de 7 meses está aqui para falar um pouquinho mais sobre como que ele acompanha o desenvolvimento dos filhos. Tudo bem, Plínio? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Obrigada pela presença. E a Vanessa de Sevo, que é mãe de um menino de 13 anos, vai falar dessas emoções à flor da pele da adolescência, vai falar tudo sobre isso do ponto de vista materno. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Camila, oi Vera, oi Plínio. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Vou começar com a Vera Iaconelli e a parte analítica do desenvolvimento humano da primeira infância à adolescência. A gente falou no primeiro episódio sobre a questão da gestação, o gerar uma vida, e agora a gente falando um pouquinho mais daquele bebezinho que a gente já chama de criança, né? Quais são as habilidades, as principais habilidades que a criança nessa fase desenvolve? Você poderia explicar pra gente? Então, é um percurso meio longo, né? Então, se a gente pensar nesse espectro que vai da primeira infância apontando para a adolescência, a gente tem que entender que a gente tem que preparar os filhos para quando a gente não estiver mais com eles. Então, é uma preparação no sentido da autonomia, no sentido da responsabilização, né? Que a criança vá desde aprendendo a andar, a comer, com cuidado e segurança, mas adquirindo competências que fiquem para ela e não sempre contando com o outro que está ali do lado, né? Para isso ela tem que confiar no ambiente, as pessoas têm que ser confiáveis, né? Mas o ambiente também tem que confiar nelas, né? De que elas vão conseguir se emancipar. É uma troca importante aí que acontece, né? E que é diferente de um filho para o outro, né? Os filhos têm ritmos diferentes, têm formas diferentes. É interessante essa diferença, né, Vera? O próprio Plínio pode contar pra gente, né? Ele tá com a filhinha. Como chama a sua filha? A Helena. A Helena, 2 anos e 7 meses. A Helena tem 2 anos e 10 meses e o Francisco que tem 7 meses, né? Então eles estão... Na verdade, são fases que a gente viveu com a Helena, né? O Francisco está passando, mas a gente vê, é muito o que a Vera falou. O processo de desenvolvimento é único. Não dá pra gente criar expectativas em cima do desenvolvimento, principalmente de um segundo filho, né? E o que eu percebo muito, assim, é que para o segundo, talvez esse caminho aberto pelo primeiro, né, Vera, faça com que o segundo tenha um desenvolvimento até um pouco mais rápido, né? Eu percebo muito o Francisco assim como ele observa a irmã. Ele observa a irmã o tempo todo e quer fazer aquilo que a irmã faz, né? Agora ele está entrando nessa fase. E apesar dela estar numa fase muito autônoma, né? Hoje a gente comemorou o primeiro cocô dela na privadinha. Opa! Parabéns! Antes de vir pra cá, fizemos a maior festa em casa, né? Eu e minha esposa. Que demais! E eu percebo ele olhando ela, principalmente assim, ele tá na introdução alimentar, né? Certo. Como ela se alimenta e como ele faz com a boquinha. É muito interessante isso. É um aprendizado pra gente também. E você como pai, como você acompanhou o crescimento dos dois? Eu falo isso porque agora eu sou mãe de primeira viagem, os nossos espectadores sabem disso, acompanharam o crescimento da barriga, agora o meu retorno. Minha filhinha está com 6 meses e tudo é muito novo, né? Eu acho que é novidade assim para a mulher e para o homem, para a mãe e para o pai. Você como pai, como você está acompanhando, como você acompanha o desenvolvimento da sua filhinha e agora do seu filho? Você na figura de pai, você pode contar para gente? São duas visões assim completamente diferentes, sabe, Camila? Durante o desenvolvimento da Helena, né, a partir de quando ela nasceu, a minha esposa, a Tati, a gente optou por ela ficar em casa para ter essa atenção integral, Helena, e na época eu trabalhava em escritório e trabalhava muito viajando, dando cursos pelo Brasil todo, então eu estava ausente em parte do tempo.
E do Francisco tem sido diferente, que eu tenho estado mais em home office, trabalhado mais em casa, então o acompanhamento é muito mais próximo. Para mim tem sido uma experiência fantástica. Eu falo assim que a paternidade mudou a minha vida e mudou realmente tudo, minha profissão, mudou a minha forma de ver o mundo, mudou o meu processo de aprender, que eu falo que eu aprendo muito mais do que eles, com eles do que eu ensino. E essa visão hoje dentro, né, me fez acompanhar assim, eu tenho uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, que eu falo assim, que quando eu estava trabalhando, na verdade eu estava descansando. Tá aí uma verdade, hein, filho? Eu tenho que concordar. E assim, você conhecer esse universo da mãe, eu acredito que é essencial para o pai entrar nesse universo, né, nesse sentir o desenvolvimento da criança também. E com as suas benesses, os seus prós e também com os seus desafios que tem, né? A gente ainda vai falar da diferença dessas figuras, a paterna e a materna, né? Já estou dando essa dica para a Vera, mas eu quero chamar a Vanessa para esse depoimento também, porque já faz um tempinho que você passou por essas fases do Plínio, não é, Vanessa? Já, né? Porque o meu filho, o André, ele tem 13 anos, agora ele está em outra fase, na fase da adolescência, mas é o que vocês estão falando, né? Quando nasce uma criança, já é um jargão, isso. Nasce também uma mãe com os erros, com os acertos. Errei muito, mas acho que acertei um pouquinho também. E estou satisfeita com o resultado, para falar a verdade. Como você tem acompanhado agora essa fase do André, o Andrezinho, como, né, vocês chamam? É porque o pai é André, então ele é Andrezinho. Que ele está com 13 anos agora. Como é que você acompanha essa fase dele da adolescência? É um desafio, né? A gente estava falando até antes de entrar no ar sobre os desafios de cada fase, né, Vera? É um desafio porque eu tento voltar ao meu tempo de 13 anos para poder entender. Eu não sei se estou certo ou não, né? Porque a Vera vai dizer se estou certo ou não. Porque também eu tinha 13 anos nos anos 80. É bem diferente, né? E eu tento, toda situação assim que eu me sinto um pouco perdida em relação ao André, eu tento voltar e eu tento lembrar como é que eu agia com 13 anos. Tem algumas semelhanças, mas tem muita diferença, né? Porque o mundo está muito diferente. Eu acho que as crianças têm outra cabeça hoje. Imagina, pensava metade, eu não sabia metade do que o André sabe hoje. Então, esse é o grande desafio. Essa diferença de gerações e você ter um filho adolescente num mundo como esse. É muito difícil. Eu quero usar esse gancho mais para depois, essa história das figuras parentais, os modelos parentais que a gente tem, que a gente pode repetir ou não, dependendo de cada situação, mas ainda vou voltar um pouquinho à primeira infância, que eu ainda quero que a Vera explique pra gente essa questão da figura materna e paterna. Qual que é a função dessas duas figuras na vida de uma criança? E qual que é a importância? E quando não tem uma delas, isso se desequilibra? Isso que dá um pouco de confusão, né? As funções que a gente tem que exercer para as crianças, elas podem ser diferentes, funções. Quem vai exercer depende de quem está à disposição. Então a criança ela precisa ser acolhida, mas também ela tem que ser inibida em alguns comportamentos, ela tem que aprender a controlar o cocôzinho dela até chegar na privada, com o tempo, tem coisas que ela não pode sair mordendo os amigos, quer dizer, então ela tem que ser acolhida na hora do sofrimento, na hora da alegria também, e tem que ser tolhida naquilo que afeta o outro, né? Então isso se convencionou chamar função materna e paterna, isso é um erro. Essas são funções que pai e mãe têm que fazer. Uma avó, a atendente da creche, quem estiver, sobre quem a criança estiver responsabilizada, né? Quem cuidar da criança vai ter que fazer essas funções. Isso criou uma fantasia de que a mãe acolhe na hora que se machuca e o pai chega depois para dar bronca no fim do dia. Isso é uma questão cultural, anos 50, que a gente arrasta, que a gente tem que mudar. Não é isso. Pai e mãe fazem as funções todas necessárias para as crianças. Outra coisa que confunde, assim, papel. Quem que busca na escola, quem que cuida da papinha, quem que faz o supermercado. Isso aí combina-se, não tem, cada família faz de um jeito. Quem que trabalha fora, quem que trabalha dentro, quem põe para dormir. Isso são acordos que o casal faz, um casal com dois homens, com duas mulheres, com um homem e uma mulher sozinha, fazem acordos aí do que cada um faz. Então, tem que separar um pouco. Mas um pai pode criar sozinho uma criança. Se fizer essas duas coisas, acolher, né, e pôr limite. Né? Então, às vezes a gente faz uma meleca achando que o pai faz uma coisa, a mãe faz outra. Se a criança for criada pela mãe sozinha, isso é bobagem. Se a criança tiver essas duas condições, entre outras condições, mas essas seriam as mais básicas, né? Receber a criança amorosamente, amá-la,
e colocar em contato com os limites do mundo. Puxa, isso que você traz é riquíssimo, Vera, porque muita gente que pode estar assistindo esse programa não se encaixa nesse padrão familiar que é do senso comum, um pai e uma mãe, né? Muita gente. De sexos opostos. Sim. Hoje você tem modelos parentais muito variados. A gente sempre teve, acho que agora a gente está falando disso, né? Tem muita gente que foi criada pela avó, tem muita gente que foi criada só pelo pai, tem muita gente que foi criado por um casal que não se assumia, mas era um casal homossexual, né? Então, hoje está se falando disso, né? E sem constrangimento mais, ou com um constrangimento que a gente pode enfrentar, né? E eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, mas é um casal de mulheres, né? Criando uma criança, não vai ter nenhuma figura masculina. Gente, só se ela for abduzida para um planeta onde só tem mulheres, porque não é possível a quantidade de primos, irmãos, amigos, o padre da paróquia, o padeiro, quer dizer, as pessoas estão na rua, os homens estão aí, né? Tem N figuras para a criança conhecer e é mais importante o que essas mulheres vão falar dos homens do que necessariamente uma figura masculina, que às vezes o homem está lá, o pai, e a mulher está chincalhando ele, falando seu pai é um banana, seu pai não vale nada, quer dizer, é um pouquinho mais complicado do que a gente às vezes tenta, né? Eu vou pegar essa questão dos papéis também, que não transcende o gênero, ultrapassa a questão de gênero. Eu quero que o Plínio fale disso, né? E a Vanessa também. Porque talvez esses papéis possam se inverter de acordo com o desenvolvimento do filho, né? Não sei, posso estar errada, posso estar certo, mas eles que vão responder pra gente. Plínio, como é que é isso na sua casa? E depois a Vanessa já fica com a perguntinha aí pra responder pra gente. É bem como a Vera falou, né? É quem está disponível. É interessante que, assim, eu trabalho às vezes com pais, a gente conversa muito com pais, né? E essa cultura dos anos 50, né? Meu pai é dos anos 50, né? Meu pai é de 47, eu fui pai tardio, né? Eu tenho 42 anos hoje. Mas hoje em dia será que é tardio? Depois a gente entra nessa discussão. É uma boa discussão também. Então eu tenho 41 anos, na verdade. Estou até confundindo minha idade. Mas assim, o que eu percebo muito é que assim, essas referências ainda estão muito vivas dentro de nós, né? Eu brinco sempre que o homem tem dentro da cabeça dele como pai ainda aquele Neandertal com o tacape que vai buscar caça, né, velho? E hoje em dia o mundo mudou muito, e esse mundo mudou de uma forma muito rápida através das mulheres, né? E o papel do pai hoje, que é esse papel desse vínculo emocional também, né? É o prover além do material. Eu percebo muito isso entre os pais que eu converso e as discussões que surgem desses grupos, né? Porque a maternidade ativa é uma coisa muito nova. A paternidade ativa, então, é recém-nascida, que a gente estava conversando, né? Então, o que eu percebo muito é que lá em casa a gente... É lógico que, apesar de toda a informação que nós temos, né? Nós buscamos muitas informações, mas ainda a gente tropeça um pouco nessa questão, né? Essa questão do filho, principalmente o pequenininho, exigir mais desse vínculo emocional com a mãe, só que ele dorme comigo, então muitas vezes quando eu acordo à noite eu tento acalentá-lo, mas tem coisas que ela tem que eu não posso dar para ele, né? Então, o que eu vejo assim, Camila, é que é uma construção. Acho que a gente está vivendo um processo de construção, né, Vera? De uma paternidade, uma maternidade que pare de se fragmentar e, na verdade, o pai e a mãe tenham a noção de que, na verdade, a família é uma coisa única, né? Pai, mãe, filho seja uma coisa única. E a Vanessa já está nessa dinâmica familiar há 13 anos. Você sente que isso mudou? Quando o Andrezinho era bem Andrezinho, vocês tinham um papel e agora ele com um adolescente, houve uma mudança? Camila, meu marido sempre fala uma frase, nós somos um time. E é verdade, a gente age como um time em casa. E sempre agiu. Eu me lembro que às vezes, quando o Andrezinho era recém-nascido, às vezes eu estava tão cansada que eu dormia e o André, às vezes estava em casa e ele que segurava. Aí o que o Plínio falou, tem coisas que eu não posso te dar, né? Como amamentar, meu marido não podia, mas ele sempre foi muito presente. E a questão do vínculo, assim, tem coisas que o André se sente mais à vontade de falar comigo, tem coisas que ele se sente mais à vontade de falar com o pai, mas não tem assim muita divisão. Tem coisas que ele vem e fala pra mim, às vezes eu comento com o pai, às vezes eu falo pra ele, fala com o seu pai, não tem muita crise nisso. E eu vou além. Tem o papel dos avós também.
O meu sogro e minha sogra muito presentes, o meu pai também muito presente. E eu aceito crítica. Às vezes meu pai fala assim, não tá certo tal coisa. Eu falo, pai, pode falar diretamente para ele. E meu pai fala, ele ouve a minha sogra também, fala diretamente para ele, o meu sogro. E eu aceito, claro. Então, nós somos um time, uma equipe. Interessante. Na primeira edição do Mentalistas, que a gente falava sobre gestação, a gente falou aqui muito do que a sociedade fala para essa mulher que está grávida e para o casal que acabou de ter um bebê. Frases do senso comum do tipo, você já escolheu o nome da criança? Se for menino vai se chamar como? Se for menina vai se chamar como? Nem sabe o sexo ainda. Entre outras coisas, né? Eu vou pensar essa polêmica da sociedade em relação aos papéis dentro de casa. Porque eu escuto muita gente falando para casais, né? Ou então para mulher, que acabou de ter um bebê e fala assim, e o pai ajuda em casa? Se a mãe fala, ajuda, que raro. Se a mulher fala, não ajuda não. Nossa, mas ele deveria ajudar, hein? O pai, muitas vezes é alvo, hein, Plínio? E assim, acho que eu tô prestando mais atenção nisso porque acabei de ser mãe, mas a sociedade, ela vai fazendo uma série de cobranças para esses pais e a cobrança parece que nunca acaba, né? A gente tem esses dois exemplos, mas eu queria a sua análise em relação à sociedade sobre a criação dos filhos, né, e o desenvolvimento humano. Todas as sociedades sempre foram muito vigilantes em relação aos comportamentos, né, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. O que acontece é que na nossa sociedade a gente tem discursos muito diferentes, né, até voltando um pouco ao que você falou, né, Vanessa, não tem certo e errado hoje, e isso é importante, mas é difícil de sustentar, porque você vai ter que bancar um desejo próprio, né? E que vai entrar, nos anos 50 era uma regra, as mulheres que tinham que trabalhar lamentavam, as que ficavam em casa achavam que estavam no lugar certo, o marido era provedor. Hoje em dia isso está mudando e a gente tem duas coisas. Primeiro que essa vigilância, porque se você faz diferente de mim, eu posso me sentir inseguro na minha escolha, né? E aí, porque eu fico me medindo, isso é complicado, mas também a gente tem uma questão capitalista que é de tentar vender a melhor forma. Né, tem um monte de produtos envolvidos aí, um monte de mentalidades, escolas e coisas que estão... A gente também é muito... o coaching, né? Eu digo, coaching baby, né? Aprenda como segurar seu bebê no colo. Como assim, né? Então tem toda uma questão aí, você não sabe fazer, eu vou te vender para você aprender a fazer, né? Quando, na verdade, o que a gente pensa em termos psicanalíticos a questão é o sujeito descobrindo o jeito que ele aguenta, deseja, tem condição de fazer. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, é o seguinte, tem que deixar o bebê chorando 2 horas no berço para ele aprender a dormir sozinho. Mas os pais ficam passando mal. Você aguenta deixar seu filho chorando, né? Ou então, tem que dormir junto. Fala, não, eu não quero dormir junto com meu filho. Então, hoje em dia a coisa está mais complicada porque a gente tem mais liberdade. E a gente, ao mesmo tempo, paradoxalmente, se vigia mais uns aos outros para ver como é que cada um está usando a liberdade. Então, realmente, isso é um problema sério hoje, de gente dando palpite, você ficando insegura em relação às suas escolhas, né? Queria que vocês dois trouxessem exemplos dos palpiteiros de plantão que temos na nossa sociedade. Plínio, para você que já está criando uma menina de quase 3 anos, o seu filhinho que tem 7 meses, que você... Eu sei que você poderia fazer uma lista de coisas que a sociedade fala. A Vanessa, então, nem se fala com um menino de 13 anos, mas fala o que mais te incomodou, o que mais te incomoda que a sociedade cobra de você. Então, eu acredito muito, assim, principalmente por ser pai de menina, né? Uma menina que vai fazer 3 anos, a sociedade cobra ainda, é incrível a gente falar disso nesse momento ainda, uma relação muito patriarcal ainda, né? Com a menina. Então, assim, eu tenho uma relação com a minha filha, principalmente, assim, eu dou banho nela, desde pequena a gente teve essa liberdade para tratar tudo, inclusive a sexualidade, de uma forma natural, que é uma forma natural, não é, Vera? A sexualidade é natural, é inerente ao ser humano. E o que eu percebo muitas vezes, assim, é que quando a gente fala dessa questão de dar banho numa filha, né? Existe todo um tabu em cima, né, do pai. Esses dias entrou-se numa discussão sobre a questão de trocador no banheiro masculino. Né, e criou-se uma polêmica gigante disso, porque em razão do Brasil ser um país onde acontece muito abuso infantil, você colocar um trocador num banheiro masculino, isso pode facilitar ou não facilitar. E é uma coisa assim que eu acredito que é uma discussão que já passou, né? O pai hoje em dia, se a gente quer
ter esse vínculo mais próximo. Acho que a sociedade precisa também começar a se conscientizar, e isso tem muito a ver com essas posições de gênero, que a gente vê essas discussões, a gente vê ao mesmo tempo posições extremamente vanguardistas, né, de pessoas que falam coisas bacanas, mas a gente vê coisas muito atrasadas, né, na relação com os pais. Então, assim, eu sempre falo que o pai, hoje em dia, ele tá parecendo uma biruta de aeroporto, né? Porque da onde bate o vento, se você faz algo que para estar mais próximo, por exemplo, de uma filha menina, né, que eu estou falando da minha relação com a Helena, você pode ser acusado de estar de uma forma ultrapassando o seu papel de pai. Já falaram isso para você? Já. E da mesma forma, você... se você não faz, você é o ausente, né? O pai troglodita. Então é um processo complicado, mas o que a gente faz muito, Camila, é se blindar disso. Eu acredito que assim, o que a gente sente em relação a isso. A gente trabalha muito essa questão do nosso interno, né? Como é que essa relação tá pra gente? Se tá legal pra gente, tá legal pra ela, pra criança, ok. E você, Vanessa, o que mais te incomodou ou incomoda quando as pessoas apontam para você e falam: acho que você está fazendo errado na criação do seu filho? Eu gosto muito de viajar, né? Meu marido, a gente gosta muito de viajar. Se deixasse, a gente viajava assim o ano inteiro, só ficava viajando, mochileira a vida inteira. Não, você mochileca, chama viajar. E muitas vezes a gente viaja, o André tá tipo no período de provas, mas a gente vai assim mesmo. E as pessoas falam: meu Deus, ele vai perder as provas. Não, ele vai fazer depois as provas. Porque eu acho que às vezes ele aprende muito mais viajando, eu acho, né? Meu ponto de vista, claro. Do pai também. Ele aprende muito mais viajando, com as experiências que ele tem fora, os museus que ele visita, do que na própria sala de aula, porque as escolas hoje estão muito analógicas ainda, eu acho, né? Não é nem por culpa das escolas, acho que é o tempo mesmo, que acho que elas ainda não acordaram. E as crianças são digitais, então eu acho que vendo, vivenciando, acho que ele aprende muito mais. Mas tem gente que fala assim: meu Deus, ele não vai conseguir. Não, ele acompanha. Depois eu faço ele ralar, ele não gosta, eu falo: o combinado é esse, vai viajar com a gente? Mas depois vai ter que ralar, inclusive no fim de semana e no feriado. Ele tá ralando ainda. É que eu voltei recentemente de uma viagem. Tá ralando ainda. Então as pessoas, elas criticam. E compartilho também com a opinião do Plínio o modo como você recebe as críticas. Em casa também, a gente procura ser o mais natural possível, inclusive quase naturalistas, assim, em casa. Acho que vocês me entenderam, né? A gente gosta de ficar bem à vontade. Né? Então o André também cresce nesse ambiente, assim, todo mundo bem à vontade em casa, né? Aí tem gente que fala assim: nossa, mas ele já é adolescente. É bom que ele se acostume já. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas a Vanessa de Sevo, que tem um filho de 13 anos, o Plínio Teodoro, que tem uma filhinha de quase 3 e um menininho de 7 meses, e a psicanalista Vera Iaconelli, que é diretora do Instituto Gerar. Estamos falando sobre o desenvolvimento humano da primeira infância e adolescência. Eu tenho certeza que eu poderia fazer mais uns 3, 4 programas, mas a gente vai resumir um pouco os assuntos aqui. Queria pegar o gancho da Vanessa lá atrás, no comecinho do programa, quando ela diz a frase: quando meu filho de 13 anos fala alguma coisa, eu tento me imaginar com 13 anos e me colocar no lugar dele, né? Esse exercício de empatia que a Vanessa tenta fazer com o filho adolescente. O que você diz a respeito disso, Vera? E é saudável esse tipo de exercício? E o quanto que a gente carrega da nossa criação familiar e que a gente pode passar para os nossos filhos, sabe? Qual que é o limite disso? Ou não tem limite para isso? Então a gente carrega tudo, na verdade, né? Eu acho que quando a Vanessa traz esse exemplo ótimo, ela está trazendo um momento em que você se conscientiza disso, eu e o outro, as idades, né? Mas na verdade, grande parte do tempo a gente vai agindo sem ter consciência, automaticamente, e transmitindo o que a gente viveu aos 13 anos sem perceber, inconscientemente, né? Então, às vezes um medo muito grande, que a criança não entende de onde vem, pode ser alguma história tua que você não resolveu. Então, é todo um jogo de se aproximar, se identificar e se separar. Falar: não, mas esses são os 13 anos dele, nessa época diferente, mas eu vivi isso. Quer dizer, é um jogo que não tem certo e errado, não tem eu vou fazer isso e vai dar, não tem garantia nenhuma. A criança vai dando um feedback pra gente de você ultrapassou um limite, alguns limites você vai ter que ultrapassar e depois ela vai te agradecer, né? Então tem muito de ensaio e erro, só que não dá, né? Eu acho que tentando responder essa questão, não dá pra gente fazer sem ser através daquilo que a gente é. Né? Quer dizer, a gente é isso, a gente viveu uma certa adolescência, ela nos marcou necessariamente, e os filhos, na experiência com os filhos, aquilo volta para nós, né? Então, às vezes você bota o filho na escola, a primeira vez que você põe na escola, depois você leva o impacto de você lembrar
quando você entrou na escola, se você sofreu bullying, se a escola não era legal, se você se sentia burro, se você se sentia feio, quer dizer, ou se foi um espaço maravilhoso, aquilo volta. Eu lembro que eu ia nas apresentações das minhas filhas de escola e me emocionava as lágrimas. Eu falei, gente, isso é emoção demais. Mas é porque é uma emoção que vem da tua história, da escola que você gostaria de ter tido, e que você está proporcionando para o teu filho, você fica ali, né? Então esse jogo é perene. Só que os filhos, eles vão fazendo uma barra também, vão falando assim, ó, isso aí não é seu, né? A gente está em outro momento, principalmente a questão dos aparelhos que hoje do mundo virtual, que não existia nos anos 80, né? Então eles jogam pra gente um mundo novo que você fica, né? Que é bem legal. Acho que o adolescente é bem legal. Ele já traz aconteceu isso com você, Vanessa, que o André trouxe? Já, ele sempre fala. Às vezes eu falo alguma coisa e ele fala assim, isso aí é quando você era criança lá nos anos 80, ele fala, não é, o mundo já não é mais assim. Aí você fica... Ao mesmo tempo eles amam ver filmes dos anos 80, como se fossem filmes do outro, né, do outro mundo. Dá risada. Ele dá risada. Ai, olha como é um jogo curioso também, né? E eu posso imaginar que algumas pessoas que consigam fazer uma certa reflexão de suas criações possam dizer assim, isso aqui eu quero passar para o meu filho, isso aqui eu não quero passar para o meu filho. Você teve essa experiência, você pode compartilhar com a gente, Plínio, de algo que você falou assim, porque é uma crítica construtiva. Sim. Até os nossos pais não devem ficar chateados com relação a isso, né? Eu vou dar um exemplo pessoal, eu estou dando exemplos pessoais porque é o gancho que eu tenho aqui. Introdução alimentar, a minha filha está nessa fase da introdução alimentar. O meu pai, ele é filho de alemão, então ele sempre comia chucrute em casa nos anos 80. E minha mãe falava, chucrute não é bom. Mãe, já conversamos sobre isso, tá? Não fica chateada que eu tô falando no ar. E eu cresci achando que chucrute era horrível, nunca experimentei. Com mais de 30 anos de idade que eu fui experimentar chucrute, eu falei, gente, que coisa gostosa. Aí eu tive uma conversa com a minha mãe, que minha mãe está nos ajudando em casa a cuidar da minha pequena. Falei, olha, mãe, lembra que aconteceu isso? Olha, mas não leva mal, né? Ela, não pode deixar que eu não vou falar então para ela que as coisas são ruins. Eu vou deixar ela experimentar por ela mesma. É o desafio que a gente se impôs como mãe e filha de tentar quebrar. Tá, eu dei um exemplo fofinho, de introdução alimentar e tal. Eu sei que tem questões mais complexas às vezes, né? De casais que por vezes discutiam em casa, o filho cresceu entre brigas, né, daquele casal e fala, não quero que o meu filho presencie briga nenhuma dentro de casa, né? Tem casos um pouquinho mais profundos em relação a isso. Vou colocar o Plínio nessa situação agora. Tem alguma coisa que você fala assim, bom, peraí, meus pais faziam desse jeito, mas eu não quero fazer assim com as crianças. Tem alguma coisa que você pode trazer? O tempo todo, Camila. Eu falo assim que talvez o maior presente que meus filhos me deram foi a oportunidade de eu me descobrir cada dia mais, mergulhar dentro de mim e ver algumas coisas e rever algumas coisas, né? Desde o processo de concepção, né? Quando a gente escolheu uma forma de trazer, né, a Helena para o mundo, a Vera, inclusive, estava lá presente, apesar que ela não sabe, né? Através do renascimento do parto, né, do filme, a gente assistiu isso antes da Tati, inclusive, engravidar, e a gente fez todo um processo que ela chegasse de uma forma... eu não gosto dessa palavra, mas humanizada, né? A gente é humano, por que humanizado? A gente precisa trabalhar isso, né? Então, assim, todo esse processo, ainda mais com pais, assim, eu sou filho de cesariana, né? A minha esposa também. Então, todo esse processo já começou aí. E muito da forma da gente criar também, né? A gente gosta de criar de uma forma muito mais naturalista, né? E como a Vanessa falou, né? Lá em casa também somos assim, viu, Van? Inclusive, assim, questão de medicação. Sim. Eu lembro um caso bem específico, né? Que a Helena tinha 1 ano e ela teve uma febre muito forte, isso na casa da minha mãe deve estar me ouvindo, ela já entende, que a gente já conversou sobre isso também. Muito bom. Pra gente a febre, né, a medicina que a gente segue, uma reação do corpo, é importante controlar, estar o tempo todo junto, mas não dar remédio para cortar a febre, né, dentro da linha de medicina que a gente segue. E a minha irmã é enfermeira, na época ela estava junto com a gente, então ficou toda uma pressão de dar remédio, não dar remédio, dar remédio, não dar remédio, e a gente sustentou isso. Só que assim, isso também exige uma posição muito forte, né, nossa, e nessa questão, assim, acho que fez com que a gente procurasse muita informação, para ver o que tem a ver com aquilo que a gente valoriza, com aquilo que a gente acredita, né. Nossa, nosso tempo está bem esgotado, mas ainda queria uma palavrinha da Vera,
conselhos, né? Eu sei que conselhos fosse bom, Então, legal, um dia, mas, né? Mas para essas duas fases, para os dois pais aqui que simbolizam os pais que estão nos assistindo da primeira infância e da adolescência, podemos? Eu queria aproveitar esse gancho que você trouxe, que assim, apesar que a gente vai fazer diferente dos nossos pais, não se espantem se os nossos filhos fizerem diferente da gente. Certo. Porque a gente acha que a gente começou uma novidade, mas nossos pais também estavam se havendo com a história dos pais deles e também achavam que ia fazer diferente. Então, os filhos, eles têm que marcar a diferença. Né? Não espante que de repente o filho vai resolver fazer uma cesariana, porque aí é a hora que eles devolvem pra gente, olha, chucrute pode, entendeu? É a hora que eles fazem, desculpa, mas foi lindo, só que essa é a sua versão e você tem que me permitir fazer a minha versão. Seu filho pode virar o maior pudico dentro de casa com os filhos dele, mas não é uma afronta a você, é a marca da diferença. Olha, eu recebi isso aqui e eu quero ter a minha família. Que é uma coisa impensável há décadas atrás. Mas isso não é desamor, isso é o reconhecimento de que você pode ser outra coisa e o teu pai e tua mãe aguentam isso. Você pode falar para sua mãe, tudo bem, chucrute, ela fala, tudo bem, filha, eu gosto muito mais de você do que do chucrute. Então é uma dica, deixa eles fazerem também do jeito que eles quiserem. A gente fez o nosso, eles vão fazer do deles. Infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas agradecendo muito a participação da psicanalista Vera Iaconelli, do Instituto Gerar. Aliás, vale a pena aí você procurar, você que é pai, mãe, né, que está imbuído aí do desenvolvimento humano, visite a página, né, do Instituto Gerar aí na internet, dá uma googada que você acha rapidinho, porque Cláudio da Luz aqui tá me apressando, Cláudio. Um abraço para você. O Plínio Teodoro, que é pai de duas crianças incríveis aqui, né? A filhinha dele de quase 3 anos e o filhinho de 7 meses. E a Vanessa de Sevo, mãe do Andrezinho, com 13 anos de idade, também enriquecendo o nosso debate aqui no Mentalistas. Obrigada pela presença de vocês, viu? Eu que agradeço. Obrigado. E eu agradeço a sua audiência toda semana, toda segunda-feira aqui na TV Estadão. Nós temos um encontro marcado aqui no Mentalistas, tá bom? Obrigada, até uma próxima. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski. Não, porque o Instituto tem muita ação em relação à humanização do parto. A gente está muito ligado a essa questão. Mas eu falei, não, eu não vou retomar isso. Não, fez bem, fez bem. Mas me perdoa. Mas a gente viu você de toda forma. Mas aliás, o começo da vida é fantástico também. Mas o renascimento do parto, eu vi depois, a minha filha nasceu de parto normal. Foram 26 partos no dia na Promatri, dos 26 só